De começo de vídeo, eu vou falar dos boomers, essa galera tá aí mandando brasa, elegendo caras muito bons pro mundo, essa galera que inclusive são os caras eleitos. Boomers, quem são os boomers na geração? Cara, o boomer é seu vô ou seu pai. No meu caso, meus pais são boomers, uma geração fácil, uma geração adorável, uma geração super pra frente, com cabeça, uns caras extremamente esclarecidíssimos. Um pessoal assim adorável pra você conversar. Você quer conversar com alguém, então uma conversa foda, procura um boomer. You don't even know what you're talking about. Claro que não, cara, não procura um boomer. Eles não mudam muito das ideias. E vamos entender o porquê, cara. Do ponto de vista da ótica do seu processo de formação social econômico. Porque o boomer, meus amigos, o boomer... Let's see who died this weekend. Ele vem de um momento em que o mundo inventou a Segunda Guerra Mundial. E aí veio uma geração nova para reerguer o mundo. Porque houve assim uma efervescência pelo menos, né, de alguma grande potência financiadora da reconstrução do mundo, e nisso um processo industrial muito aflorado. Isso é os anos 60, não é? Você tem, por exemplo, na Itália, a chamada Era de Ouro dos italianos, e veio essa galera. Mas o que essa galera veio? Você nunca escutou um boomer contar uma história pra você do tipo assim? Cara, no Natal, isso é real, eu ganhava uma bala. Que uma bala de Natal, pra você ver a pobreza material que eles viviam. Os boomers são filhos da pobreza material. Coisas do tipo trabalho escravo, infantil, né? Cernes familiares extremamente problemáticos, né? Todos eles pobres, muitos irmãos. Ou seja, o boomer geralmente o cara começou a trabalhar com 8 anos de idade, 6, saiu de casa expulso aos 14. Então você fala assim, pô, esse cara aí, quando ele fica mais velho, ele vai ser um cara muito bem resolvido. Claro que não, né, meu? Vai estar cheio de problema, rancor, raiva. Mas uma coisa que o boomer aprendeu com a sua cultura comum é que a parada é a produção e a grana. Porque o boomer era aquele cara que nasceu para trabalhar, a indústria estava ali, inclusive as relações hoje, a gente tem algumas maneiras e alguns modos de ganhar dinheiro e trabalhar, que pro boomer antigamente era assim, o boomer precisava chegar na porta da fábrica. O boomer é da época em que você procurava emprego no jornal e mandava carta para empresas, ou mesmo batia na porta. E obviamente por serem de uma pobreza material muito grande, os boomers não tinham formação, então o boomer é de uma época em que a empresa necessariamente também entendia, ou as empresas, né, as fábricas, que eles tinham que dar alguma coisa para os funcionários. Claro que existia a luta sindical, uma série de coisas, mas basicamente a cultura obrigava porque os caras não tinham nada. O boomer brasileiro é da tempo da ditadura, em que você tinha autoridades, ou seja, a vigilância social era extremamente dura, a moralização era extremamente grande e não havia grandes meios de comunicação. Na época dos boomers, da década de 60, televisão era uma parada nova. A coisa era o rádio, quem tinha, e jornal, quem sabia ler. Porque até essa geração pode-se constar em um alto grau de analfabetismo. Inclusive, eles têm, né, assim, em grande parte, um analfabetismo de outras coisas acentuado. Por exemplo, os boomers, pela sua pobreza material, sua obrigação ao trabalho, eles não têm essa coisa da formação, índices culturais baixíssimos. Então essa galera recebe muita relação e atenção do que seria uma cultura de massas, né? Se pensar no Brasil, a década dos caras, o tempo e o momento dos boomers foi ao final da década de 70 e da década de 80. Cara, pega aí o vídeo e qualquer objeto da década de 80 que você vai entender qual era o tempo e o momento dos caras. Fórmula 1, pá, cultura masculina, Playboy, velho. A grande era da Playboy. O boomer era, cara, sai fora, arruma sua esposa, tem seus filhos, vive seu trampo e foda-se. Foda-se, foda-se. Isso é um boomer. Uma geração, basicamente, do patriarcado. A mulher era criada do tipo assim, mano, você vai arrumar seu marido e a hora que você arrumar seu marido, cai no mundo e foda-se. Então não é à toa, você vai falar, pô, meu pai, meu avô eram os caras que nasceram numa cidade assim, né? E de repente foram parar numa puta cidade e não foram parar assim, não, tá, foram assim, foram. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pegava trem, batia na porta de empresa, se fuderam, conseguiram assim
alguma coisa. Isso é um boomer. Os caras são duros. Então quando você vai conversar com um boomer, você vê que os caras têm uma casca desse tamanho. Eu mesmo sei bem disso, porque, pô, né? Sou filho de boomers, boomers. Se a gente parar pra pensar nessa coisa da produção, da relação, boomers que, coitados, tiveram de fato uma pobreza, uma infância muito difícil. Por exemplo, é muito comum um boomer falar, cara, eu andava 7 quilômetros pra ir pra escola. A violência da educação era muito presente, eram espancados por professores, eram humilhados. E isso global, não é assim a questão de um setor da sociedade, é quase como que a grande maioria da sociedade brasileira tinha esse quadro. Há histórias absurdas de gente que ficou amarrado de ponta cabeça em cima de um poço. You serious? Do ponto de vista da produção, eles de fato chegaram e tomaram o mundo. Ocuparam o mundo. Nós temos que ser chamados de baby boom, né? Boomers. E essa galera é isso, assim, é pouca reflexão, é pouca troca de ideias. Eles não trocavam muitas ideias, não tinha nem meios pra isso, nem muita condição. Os caras é X no A, é XY, A, B, tá ligado? É isso, é aquilo. Como nunca conversou com o boomer, o boomer é isso porque é isso, a palavra é respeito, quem manda sou eu, é autoridade, é A no B. Porque foram assim com os pais dele, porque se o boomer contestasse os pais dele, os caras quebravam a cara dele ou expulsar de casa. Você não sai fora. Ai, para! Mãe, para! E aí eu vou usar uma teoria marxista para explicar rapidinho, que é o seguinte: o mundo dos boomers é um mundo de pobreza material e pobreza de tecnologia. Tá rolando uma serra aqui. Eu amo essa serra, mano. Chama o cara da serra! Sabe o que é o mais legal do cara da serra? É que o cara da serra tem um outro cara que fica olhando assim. Vai falar, liga a serra, foda-se. Palavra, mundo, coisas. Pobreza material. O mundo dos boomers é diferente do nosso mundo. Uma criança dos anos 80, eu, geração Y, eu cresci com muita televisão, eu não cresci com carência de coisas, eu cresci com uma efervescência de produtos sobre comportamento, sobre moda, uma grande comunicação, por exemplo, de uma cultura impressa. Eu conheci revistinha, assim, não era que nem o boomer, por exemplo, ele não lia revistinha era um negócio super caro. O mundo do cara era um mundo meio da barbárie mesmo. Então os caras, eles são mais brucutu. Agora, eu não estou dizendo que eles sejam corretos. Os boomers, eu acho que a maior dificuldade do boomer é encarar o seu mundo e a sua realidade. E entender que isso não é uma coisa final. Não é uma coisa do tipo assim, isso é assim. Isso foi ensinado e acostumado a vocês assim, porque o mundo das coisas, ou o seu mundo organizado, organizou vocês desse jeito. Há uma coisa imperativa sobre a natureza, sobre o outro, e uma extrema concorrência e uma desconfiança de tudo. Em que você, necessariamente, é objeto único da produção, que na sua época era ligada à indústria e às fábricas. Porque, por exemplo, nos anos 80, a coisa mais cool que tinha no mundo era uma montadora. Por isso que a Fórmula 1 era pan e você amava isso. Porque eram as empresas mais poderosas do mundo competindo. E isso era o glamour do seu tempo, né? Modelos, motores e competição, de um jeito bem tosco, mas ali um início de muitas transformações tecnológicas no mundo. Cara, vocês são isso. Boomers, necessariamente é uma cultura de mulheres atrofiadas por um moralismo religioso ou de cultura, que na época delas uma mulher de destaque tinha que ser desnudada por uma revista masculina, Playboy, e homens que se colocam como senhores da situação, senhores da casa, senhores da sociedade, não é? E fazem isso de um jeito sem muita consciência, que é justamente o homem que se aliena pelo seu trabalho. Não há consciência, não há consciência do porquê. Há uma aceitação imediata do mundo tal qual você vai lá e serve. BUM! São boomer. Então, mano, não vai ter como trocar ideia com boomers. Os boomers, eles são retos e diretos. Eles foram encaixados no mundo de um jeito sob pressão. Lares pobres,
Pessoas que aos 6 anos de idade ou trabalhavam ou apanhavam. Já pensou? Isso aí o que você está educando a essas pessoas? Num momento político em que todas as instituições foram dissolvidas sobre uma ditadura militar. Então quando você olha para o Jair Bolsonaro, ele é a máxima expressão dessa cultura. Boomer! Uma cultura que hoje, o que ela quer? Voltar a esses tempos de indústria, ruralismo, cacetete, moral fajuta e todo mundo achando cool. E no fim, só alguns ganhando. Serra maravilhosa. Filho de uma puta. Isso aí você vai cortar, esse filho de uma puta. Esses são os boomers. Eu guardo vocês no próximo vídeo. Dê seus likes, dê seus comentários, me sigam, vamos juntos. E quem sabe, se vocês derem comentário e fizerem muitos likes, eu volto para falar mais sobre boomers e outras coisas no próximo vídeo. Um beijo a vocês, estamos juntos. Valeu!